nossa igreja, mas na hora de mudar, será que é mesmo isto? Será que eu me apetece? Será que eu quero? E eu estava a refletir sobre isso e uma conclusão que cheguei é que a verdade é que há mudanças que são confortáveis, ou seja, mais fáceis ou controladas por nós, do que outras. Há mudanças que exigem muito mais de nós, não é? É um facto. Por exemplo, eu sou pastor por vocação, não por profissão, tal e qual como o vosso pastor. Por vocação há bem mais de 10 anos. E sei por experiência própria o que é, se nós não queremos estagnar ou até morrer e levar os que nos acompanham a isso também, nós temos que mudar às vezes algumas coisas, algumas vezes. Sei os riscos que uma mudança ou várias mudanças podem trazer à nossa vida. Mas aprendi que a dor de não mudar é pior do que a dor da mudança. Porquê? Porque a dor da mudança, ela é temporária, ela mais cedo ou mais tarde acabará por passar. Mas a dor de não mudarmos alguma coisa de uma forma muito específica, alguma coisa na nossa vida, na nossa relação com Deus, na nossa relação com os outros, a dor de nós não mudarmos, seja por que razão for, é sempre muito mais complicada, complexa, duradoura, profunda. Eu conheço pessoas que hoje choram amargamente porque há 20, 30 anos atrás, 40 anos atrás, eles não conseguiram ter a coragem de uma mudança radical na vida deles. Por exemplo, eu lembro-me, vocês não terão nada a ver com isso, mas eu sou filho de alentejanos e alentejanos gostam de contar tudo e de todos os pormenores, mas eu quando recebi uma chamada, eu não estava a dormir, eu não fazia nada, eu trabalhava nas obras, eu fui mais ou menos eletricista, eu digo mais ou menos porque nunca fui um grande eletricista, conseguia enroscar e desenroscar as lâmpadas. E lembro que um dia eu tive a coragem de assumir, a chamada de Deus sobre a minha vida, a vocação de Deus para a minha vida. Deus não me chamou para ser um eletricista, Deus chamou-me para servi-lo a tempo inteiro, seja a montar lâmpadas, seja a fazer outra coisa qualquer, mas eu preciso estar nas mãos de Deus a tempo inteiro. E eu lembro que eu tinha um colega meu que tinha, na altura, provavelmente alguns 50 e muitos anos, e eu era um rapaz novo, se eu hoje tenho 35, estamos a falar há 20 anos atrás, e todos acreditaram, vocês são uma igreja fantástica. Isso. 15 anos eu estava a trabalhar nas obras já. Sim, há muitos, ok. Mas eu lembro daquele homem chegar ao pé de mim com lágrimas nos olhos. E ele dizia-me: Daniel, eu estou tão feliz por ti. Disse: porquê? Porque tu tens a coragem de fazer aquilo que eu há 30 anos atrás não tive. Quando Deus me desafiou a mudar e eu não tive a coragem. E ainda hoje, ao fim de 30 anos, ainda hoje eu sofro mágoa, ainda hoje eu sofro dor de não ter tido a coragem de mudar. Então é disso que eu estou a falar. E nesta manhã eu quero falar-vos acerca disso, de mudança. Mas de estarmos atentos àquilo que Deus nos pede, independentemente da idade que nós temos. O ano passado eu pregava uma mensagem lá na nossa igreja que se chamava Uma Coisa Nova, baseada em Isaías 43, quando o próprio Deus fala que há coisa nova a surgir. E eu quero lembrar-vos isso esta manhã, igreja. O nosso Deus é o Deus das coisas novas. De tempos a tempos Deus faz coisas novas. Deus não altera aquilo que disse, Deus não altera aquilo que está escrito, mas de tempos a tempos, para cumprir aquilo que está escrito, Deus altera as coisas. É um facto. As cadeiras que nós hoje estamos sentados não são as mesmas cadeiras que nos sentávamos há 50 anos atrás. O piano que hoje nós usamos não é o mesmo piano que se usava há 50 anos atrás. E o irmão Paulo diz, graças a Deus, porque não vivia há 50 anos atrás, mas se o Paulo tivesse há 50 anos atrás, ele usaria o mesmo topo de gama que hoje usa. Alguém percebe do que eu estou a falar? De tempos a tempos, Deus traz coisas novas. E nós, a igreja, precisamos de abrir a nossa mente e o nosso coração para isso. Nem sempre vamos entender tudo, nem sempre vamos compreender tudo, nem sempre vamos saber tudo, mas eu quero, não sei vocês, eu quero estar na frente naquilo que Deus vai estar a fazer. Hoje há muita coisa que, apesar de eu ser um rapaz novo, com 30 e poucos anos, como eu vos disse, há muita coisa que, apesar de eu ter crescido num lar cristão, ter crescido nas Assembleias de Deus e de saber tanta coisa, há muita coisa que ainda hoje me baralha, mas ainda assim eu não quero que essas coisas que me confundem me ponham de parte daquilo que Deus quer fazer nos dias de hoje. E deixem-me dizer o porquê antes de dizer amém. Peço desculpa, irmão, depois diz amém a seguir, pode ser? Obrigado. Porque há muita gente para ser alcançada hoje na Figueira da Foz.
Vocês não ouviram aquilo que eu disse. Há muita gente que Deus quer alcançar na Figueira da Foz. A obra de Deus ainda está no mínimo daquilo que Deus quer fazer na Figueira, na Pontinha, em Lisboa, em Leiria, em qualquer lugar. Ainda há muito que Deus quer fazer. Não apenas em nós, mas através de nós. E é disso que eu quero falar convosco esta manhã. Então, aquilo que eu quero trazer, independentemente da idade, do estágio, da posição social, da tua profissão ou do teu pensamento, é que a obra de Deus na tua vida ainda não acabou por uma simples razão. Deus ainda não salvou todas as pessoas que Ele queria salvar neste lugar através da tua própria vida. Há mais de Deus para além de ti mesmo. Há um outro lado. E nesta manhã eu quero falar-vos desse outro lado. Aliás, quando nós estamos com Cristo e por Cristo, há sempre um outro lado. A verdade é esta: quando eu me viro para aqui, quando eu me viro para este lado, eu acabei de deixar este lado. Quando eu me viro para este lado, eu tenho mais oportunidades. Com Deus há sempre um outro lado. Nós precisamos voltar a estar atentos, igreja, ouvir a voz do Espírito e perceber qual é o lado para onde Cristo nos quer levar. Às vezes a única coisa que nós conseguimos ver é o nosso lado. Mas ser igreja, e não estou a ensinar-vos nada, estamos apenas a refletir juntos. Ser igreja é nós começarmos a aprender que sim, Deus já está a cuidar do nosso lado. É tempo de ouvirmos a voz dEle e perceber para qual é o lado onde Ele nos quer levar. E para isso é preciso coragem. Então bora aí rapidamente à história, aquilo que nós temos diante de nós. A história que nós temos aqui, que eu acabei de ler, é para mim mais do que a maravilha de ver e ouvir Jesus a acalmar uma tempestade. Porque creio que Ele só o fez para calar os discípulos que estavam com medo. Porque não há tempestade que possa anular os propósitos de Deus. Eu vou repetir, que vocês não perceberam nada daquilo que eu disse. Agora falei em checo. Não há tempestade que possa anular, interferir, boicotar, travar, parar, anular aquilo que Deus planeou. Eu vou repetir porque alguns de vocês ainda não ouviram. Não há tempestade que possa anular aquilo que Deus pensou para a nossa vida. Eu vou dizer só mais uma vez, pode ser? Não há tempestade que possa parar, boicotar, anular, abortar aquilo que Deus pensou para a nossa vida. A nossa mente pequenina é que acha que sim, que a mínima tempestade, o mais pequeno mosquito que pousa sobre a nossa pele, nós pensamos que tudo parou. Pois eu quero dizer nesta manhã que não há tempestade que possa boicotar aquilo que Deus decretou para a tua vida. E isso é bom, isso faz-nos bater palmas, mas eu quero dizer que há mais. Não há tempestade que possa parar a obra e o reino de Deus. As tempestades fazem parte da vida. Jesus só acalmou a tempestade por causa do medo dos discípulos, porque a tempestade não iria impedir que o barco chegasse ao outro lado. Eu quero dizer isto esta manhã, eu acredito que aqui alguém nesta manhã precisa ouvir isto. Isto é para a tua vida. A tempestade pela qual tu estás a passar não vai parar aquilo que Deus começou na tua vida. Fica firme, fica fiel, confia. Deus está no barco. O pastor, ele está a dormir. Deus nunca dorme. Mesmo quando dorme, Ele não dorme. Que o barco vai chegar ao outro lado. Mas não é isso que eu quero pregar. Esta história é o preâmbulo, a preparação para aquilo que vem a seguir a ela. Esta história, ou o momento, é a preparação, o teste. É um processo para desenvolver a sensibilidade dos discípulos e prepará-los para aquilo que havia de vir a seguir. O quê? Uma mudança de vida. Uma mudança de ministério, de foco, de mentalidade e até de prioridades na vida dos discípulos. Se dermos uma vista de olhos, embora os irmãos tenham a vossa Bíblia com vocês, não. Ok, se você vier aqui é como a nossa igreja lá, para todos lá na Pontinha, também usa a Bíblia. Não esteja, não te rias. Estou a brincar, podes ter à vontade. A igreja já não usam Bíblias. Não tem mal nenhum para eles. Para mim tem. Palavra, ok, agora aí, não vamos perder tempo com isso. Mas vocês estão com a Bíblia aberta, olha para a tua Bíblia rapidamente. Se dermos uma vista de olhos rápida no texto que vem a seguir, iremos perceber do que é que eu estou a falar. A história, vamos aí para montar a coisa. Quando Jesus vai com os discípulos pelo mar afora e se dá a tempestade, o foco de Lucas, e Marcos também fala desta história, mas nós estamos a ler agora em Lucas, o foco de Lucas não é o poder de Jesus sobre as tempestades. O foco de Lucas é preparar-nos a nós, da mesma maneira que Jesus estava a preparar os discípulos. Isso foi aquilo que Deus trouxe ao meu coração e é para nós aqui esta manhã.
Igreja, nós não precisamos andar a mendigar poder de Deus para acalmar tempestades. Eu vou repetir aquilo que disse há pouco. Não há tempestade que possa boicotar o plano de Deus para a nossa vida. Não há. Deus está no controle de todas as coisas. Lê a palavra. Desde Gênesis até ao final da Bíblia tu vais encontrar isto. Momentos em que os homens, em que de forma natural ou simplesmente até o próprio diabo se juntou com o inferno todo para tentar boicotar aquilo que era o plano de Deus e não houve nada. Há uma história que eu amo e tenho pensado nela nos últimos tempos, a história de José no Egito. E é José que diz: o mal que vocês intentaram contra mim, Deus o tornou em bem. Uau! Deus tinha um plano. E José teve o discernimento de dizer: sim, eu fui vendido pelos meus irmãos, sim, eu fui posto num poço, eu fui posto numa prisão, eu fui julgado injustamente, mas o meu Deus estava no controle de tudo, e no tempo de Deus o sonho cumpriu-se. Então não há tempestade, não há inimigo, ou melhor, há inimigo, mas o inimigo não pode nada contra nós, porque maior é aquele que está connosco do que aquele que está no mundo. Isto não é pensamento positivo, isto é fé no Deus que criou os céus e a terra. Deus não tem que provar nada, Deus não tem que acalmar tempestades, irmão. Nós é que temos que começar a confiar em Deus no meio da tempestade. Não estou zangado, está bem? Mas é melhor assim, que assim é mais rápido. Bora lá, olha para a Bíblia. Vou tentar. Aguenta assim mais um bocadinho. Quando os dedos começarem a encarquilhar, avisa. Ele toca bem, não? E era ainda para estar ali o Pedro no saxofone. Eu amo saxofone. Mas aqui alguém gosta de ouvir o saxofone como ele. Uau. Quando eles chegaram ao outro lado, bora rápido à palavra. Estão comigo lá ainda? Eles fazem a viagem. E quando chegam ao outro lado, o que é que eles encontram? Quem é que eles encontram? Um homem desgraçadamente possesso. Estão comigo ainda? Este homem estava contra a vontade dele, a ser maltratado e forçado por demónios, a ser e fazer o que ele não queria. Deixa eu fazer um parênteses. No final daqui, um bocado da mensagem, eu vou dizer quase outra vez isto, mas eu acredito em Deus, mas eu também acredito no diabo. E ainda há pessoas assim hoje nas nossas cidades. E ainda há pessoas assim nas nossas cidades. A pergunta é se ainda há igreja que vá ao outro lado. O estado daquele homem era péssimo. Versos 27 e 29, só para vocês situarem comigo. Fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas. O homem andava sempre nu. Nem vivia em casa alguma. Mas ele vivia onde? Nos sepulcros. No cemitério. Verso 29. Muitas vezes ele tinha este espírito imundo, apoderava-se do homem, mesmo com os pés e as mãos acorrentados. Ele era entregue ao cuidado de guardas, mas ainda assim o homem quebrava as correntes e era levado pelo demónio a lugares solitários. Que miséria de vida. Estão comigo ainda não? O outro lado, mudança de vida, paradigmas. Deus a tirar-nos do nosso lado e a levar-nos ao lado de outros. Tempestade. O foco não é a tempestade. Já viram? O foco são os outros. Agora, bora, olha, continua a olhar para o texto. Estás lá na Bíblia ainda? Capítulo 8 ainda. Estamos lá? Sim ou não? Sim. Mas o itinerário de Jesus e dos discípulos não termina aqui. Eles vão ao outro lado, encontram um homem possesso. O homem termina feliz, liberto, sim ou não? Sim. Mas não termina aqui. Jesus volta-se para os discípulos e mete-os no barco outra vez e voltam outra vez no mar para trás, para o outro lado. Porque sempre que tu chegas a um outro lado, tu deixas um outro lado para trás. E Jesus entra no barco com os discípulos outra vez e voltam outra vez para o mesmo lugar. Verso 40. Eles regressam novamente ao lugar de onde tinham partido. E lá uma grande multidão os aguardava. E diz a Bíblia que não os aguardava de qualquer maneira, aguardava-os com muita alegria. E eu pus aqui entre parênteses os meus apontamentos. Estavam com muita alegria porque não foram eles que tiveram que passar a tempestade e muito menos enfrentar um processo. Mas continua, o parênteses ainda está aberto. Mas há assim muita gente na igreja. Pastor Mário, agora que ninguém nos ouve. Os crentes agora estão só a ouvir o piano. Há muitos crentes assim nas nossas igrejas e até colegas. Eles só aparecem para celebrar. Eles só aparecem para fazer festa à festa. Mas Jesus está a levantar uma igreja que não celebra apenas a festa, mas consegue ter a coragem de se meter no barco e ir ao outro lado, aonde há necessidades. Bora avançar, continua. Segundo Marcos, não aqui Lucas, mas é Marcos quando conta a mesma história, diz que naquele dia a multidão era tanta que apertava, comprimia Jesus. Estão comigo ainda? E no meio dessa confusão de gente de volta de Cristo,
Aparece um homem chamado Jairo. Vocês estão a acompanhar a Bíblia? Se eu meter o pé na argola, vocês levantam-se e dizem, heresia, heresia. Pegam em pedras e atiram, ok? E aparece um homem chamado Jairo. Jairo que vem ter com Jesus, se prostra diante de Jesus. Não me conseguem ver ou não? Pelo menos ouvir que eu grito bem alto, não é? A Bíblia diz isso, prostrou-se diante de Jesus, adorou. Pois claro, porque precisava de alguma coisa, mas isto fica para outra mensagem, pode ser? Já foi combinado. Brincar. E quando ele chega ao pé de Jesus, ele pede-lhe ajuda. Ele diz, eu tenho a minha filha que tem 12 anos. Ups, a minha filha também tem 12. Tem 12 anos e está doente e está à morte. Estão comigo ainda ou não? Como é que começámos a história? Jesus pega nos discípulos ao final de um dia de cansaço. Ele diz, agora entrem no barco e vamos passar para o outro lado. No meio da viagem eles apanharam uma tempestade. Chegaram ao outro lado, não é tempestade, mas apanham um homem totalmente possesso. Nu, boa. Não guardou só a parte do nu, ok? Possesso. Estou a brincar. Possesso. Depois daquele diálogo entre Jesus e o demônio, mas o homem é liberto, pois claro, porque toda a gente, todo o joelho, toda a língua confessa que Jesus é Senhor, até os demónios, eles tiveram que ir embora. Mas agora, depois de tudo aquilo, eles entram outra vez no barco e voltam para onde tinham vindo. Alguém está comigo ainda? E quando eles chegam lá prontos para descansar, não podem descansar, porque há uma multidão à espera de Jesus. Provavelmente, imagine que nós somos os discípulos. Bom, Jesus, entramos no mar, tempestade, a roupa ainda está molhada, aqueles demónios foram demais, bora para casa descansar. Não, no meio disto tudo entra um homem chamado Jairo. E o que é que Jesus faz? Eu vou. Imagine, nós somos os discípulos, estão comigo ou não? Somos, porque somos igreja, somos discípulos, Mário. E nós temos que andar atrás de Jesus e onde Jesus vai. Entra no barco, passa a tempestade, expulsa demónio, volta para o barco. No meio da multidão. Para a casa de Jairo agora, mas vamos comer. Não! Mas ainda não acaba a história, continua a ler a história. E quando Jesus está a acompanhar Jairo para ir para a sua casa, há uma mulher que, por sinal, no dia em que aquela menina nasceu, ela ficou doente, com um fluxo de sangue. E no meio daquela confusão toda de gente, ela veio por trás, tinha um desejo de tocar na orla do vestido de Jesus. Ela estabeleceu um plano e conseguiu concretizá-lo. Tocou na orla do vestido de Jesus. E naquele momento em que tocou na orla do vestido de Jesus, ela sentiu que foi curada. A hemorragia parou. E Jesus está a caminho da casa de Jairo. Jesus está em movimento. Jesus está a ir de um lado para o outro. Mas quando já estou a ficar rouquitudo, Senhor, guarda-me. Quando Jesus está aí para a casa de Jairo, aquela mulher toca, não puxa, toca na orla do seu vestido. E Jesus sentiu que imediatamente dele saiu poder. E o que é que Jesus faz? Parou e olha para o outro lado, porque há sempre um outro lado, igreja. E Jesus diz alto e para o baile. Alguém me tocou. E os discípulos aproximam-se de Jesus e diz, amigo, a multidão aperta-te e tu dizes que alguém te tocou. Toda a gente toca. Não, calma, alguém me tocou de forma diferente, porque de mim saiu poder. E Jesus não saiu dali. E Jairo está ali a tremer. Alguém está comigo, sim ou não? Barco, tempestade, demónio, volta para o barco, meio da confusão, Jairo aflito. Jesus vai para a casa dele, não chega à casa dele, está no meio da viagem, porque uma mulher lhe tocou e Jesus parou para falar com ela. Quem me tocou? E a mulher conta-lhe tudo e tem a oportunidade de ouvir a palavra pela primeira vez: filha, se livre desse teu mal. E Jesus continua e chega à casa de Jairo, e todos nós conhecemos o desfecho desta história maravilhosa. Jesus entra, manda sair toda a gente, entra apenas com o pai, com a mãe e 2 ou 3 discípulos dele. Quando ele lá chega, o que é que ele diz? Fiquem descansados que a menina não está morta, ela está a dormir. E ele entra e aquela menina levanta-se. E se vocês achavam que eu tinha chegado ao final, ainda não cheguei. Agora cheguei onde eu queria chegar. Capítulo 9. Os irmãos lerem o capítulo 9, se a igreja ler o capítulo 9,
Vocês vão perceber aquilo que eu disse no início. Jesus está a fazer escola com os discípulos. Jesus arranca os discípulos do seu lado e ensina-os a ir ao lado dos outros. Igreja da Figueira, eu não sei o que vocês pensam sobre isso. Sr. Mário, perdoa a minha ousadia de expor assim, mas este é o tempo de nós começarmos a remar em direção ao mundo dos outros. É desconfortável, é. Nós não sabemos o que é que lá vem, não. Mas é necessário. É bom estar aqui, é. Mas é péssimo estar no mundo dos outros que ainda não conhecem Jesus, que não têm esperança. É agradável estar aqui e ouvir o irmão Paulo a dedilhar o piano. É fantástico, irmãos. Mas há gente que não tem isto. Jesus pega nos discípulos, como hoje o Espírito quer pegar na igreja outra vez, e desafiar a mesma coisa. Entra no barco e vamos para o outro lado. Qual lado, Senhor? Lado do processo, sim. Agora entramos no barco e voltamos para onde? Para o meio da confusão, sim. Porque é no meio da confusão que está um Jairo. É no meio da confusão que surge uma mulher que tem um fluxo de sangue. Mas até que ao final do capítulo 8, os irmãos não vão ouvir os discípulos a dizerem rigorosamente nada. Eles apenas acompanham, eles veem, eles assistem. Se fosse uma igreja nos nossos dias, eles apenas diziam os seus améns. Mas a partir do capítulo 9, a história muda. A história muda em Lucas no capítulo 9. Porque agora Jesus, Ele quer enviar os seus. Diz a Bíblia que Jesus reuniu os 12 e lhes deu poder e autoridade para expulsar todos. O que é que eles foram fazer em primeiro lugar ao outro lado? Expulsar demónios. Quem é que fez isso? Jesus. E agora Ele está a delegar isto a quem? Aos discípulos. Ainda estamos em Lucas, não estamos? Você está a ver a sequência que Lucas nos está a trazer? Qual é a ênfase? É a tempestade? Não. Qual é a ênfase? O outro lado. Mas do que é que nós gostamos de pregar? Perdoem a minha presunção falar assim. Nós gostamos de ouvir pregar Jesus que acalma as tempestades. Oh glória! O Jesus que é por mim. Mas igreja, nós precisamos de amadurecer e de crescer. Ele já é por nós, Ele já é a nosso favor, Ele já está a cuidar da tua e da minha vida. O desafio agora é Lucas 9. Ele lhes deu poder e autoridade para expulsar todos os demónios, para curar todas as enfermidades. Não é o que acontece a seguir? Filha de Jairo, mulher do fluxo de sangue, sim ou não? Depois enviou-os para anunciar o reino de Deus e curar os enfermos. E é isso que Ele está a fazer hoje com a igreja. E esta é a palavra de Deus para nós, irmãos, esta manhã. Nós não somos o centro, Jesus é o centro. Eu escrevi aqui, nós somos pontos de ligação. Ok, uma palavra em inglês. Nós somos a network, hoje está na moda, né? Nós somos a network de Jesus. Ele gosta de trabalhar em rede. Porque é que eu tinha que ir àquele sítio? Porque só através de ti é que Jesus podia chegar àquela pessoa. Mas porque é que eu tive que ir ao hospital outra vez? Tu podes ver isso de duas formas, como uma desgraça ou uma forma de Deus se ligar a pessoas que de outra maneira não se ligaria. Porque é que eu estou a passar pelo que eu estou a passar, pastor? Parece que é sempre comigo. E se calhar é. Porque Deus só te quer usar a ti nesse aspecto e nessa situação e nessa circunstância. Há experiências que Deus nos permite passar para que nós possamos de alguma maneira consolar outros. Paulo escreve isto na segunda carta aos Coríntios. O Deus de toda a consolação que nos tem consolado a nós, para que nós temos sido consolados, possamos consolar os outros que agora estão a passar por aquilo que nós já passámos. Os discípulos andaram com Cristo de um lado para o outro. Foi cansativo, foi. Mas foram experiências fantásticas, foram. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles viram Jesus a expulsar demónios. Eles viram Jesus a curar enfermos. Agora Jesus está a falar com eles e está-lhes a dizer, agora são vocês que têm que ir ao outro lado. E é aqui que muitas das vezes as coisas ficam complicadas para mim. Eu escrevi, nós não trabalhamos para Jesus, nós trabalhamos com Jesus. O nosso foco não são as tempestades ou nós mesmos, mas Cristo.
a sua vontade e a expansão do seu reino. Olha isso, eu não vou demorar muito mais, não são mais 10 minutos. 10 minutos aguentas, Paulo? Louvado seja Deus. Porquê que a tempestade, só para trazer aqui alguma confusão, porquê que a tempestade não se deu antes ou depois da viagem? Só para lançar confusão. Deus podia ou não podia ter providenciado isso? Podia ou não podia ter providenciado isso? Mas não fez. E eu pergunto outra vez, porquê? Porque Ele não tinha que o fazer. Porque Deus não nos deve nada. Porque Deus não tem que provar nada a ninguém. Porque é que os discípulos tinham que ficar ilesos às tempestades da vida e as outras pessoas não? Porque é que os crentes não podem passar por tribulações e os outros podem? Porque nós temos o Senhor. Por isso mesmo é que nós podemos passar as tribulações. Porque nós estamos nos braços daquele que nos segura e sustenta. Como é que nós podemos dizer que o nosso Deus é mais forte se nós não queremos passar pelo meio das dificuldades? Como é que nós podemos criar empatia com os que sofrem se nós não queremos sofrer? Sim, as tempestades vão vir, igreja. Mas o foco para a igreja não é as tempestades, o nosso foco continua a ser Cristo. Porque nós não adoramos Cristo ao domingo, nós adoramos Cristo em todo o tempo. Nós não somos dele ao domingo de manhã, nós somos de Cristo em todo o tempo. Nós não somos de Cristo ou adoradores de Cristo quando a bênção chega. Nós somos adoradores de Cristo sempre, com bênção ou sem bênção. E isto prepara-nos para chegar ao outro lado. Escrevi mais, Ele não nos protege das tempestades, porque Ele passa connosco nas tempestades. E às vezes ficamos tão cegos a olhar para as tempestades que perdemos e tiramos os olhos de Jesus. Jesus estava ou não estava no barco? Estava ou não estava no barco? Mas onde é que eles puseram os olhos? Na morte. Não te preocupas que vamos todos morrer. Como é que alguém pode morrer quando o autor da vida está presente? Ele não nos poupa às tempestades porque o seu poder é maior que a tempestade. Não há tempestade, disse há pouco, eu disse que ia repetir, não há tempestade que arruine o cumprimento das suas promessas. Se formos obedientes e confiarmos durante a tempestade, o nosso barco jamais irá virar. Estou mesmo quase a terminar. Deixa-me lembrar aqui 3 lições práticas para nós concluirmos esta manhã. 3 lições que eu quero retirar daquilo que falámos. O primeiro é nós aprendermos a conhecer o coração de Jesus. E eu acredito que Lucas nos conta esta história para nós conhecermos o coração de Jesus. E o coração de Jesus não está em mostrar o seu poder. Eu sou aquele que acalma tempestades. Aliás, se vocês repararem na história com calma depois na vossa casa, Jesus até ficou aborrecido e perguntou-lhes onde é que está a vossa fé. Se eu disse que íamos para o outro lado é porque íamos. Jesus ficou aborrecido de ter que dispor do seu poder e virtude para acalmar uma tempestade. Mas não ficou zangado da sua virtude e poder terem curado aquela mulher que estava em necessidade. Porque o mesmo poder que acalmou a tempestade foi o mesmo poder que curou aquela mulher. Conseguem fazer essa análise ou não? É interessante, não é? Perceber que Cristo fica zangado com os discípulos que eles estão com medo da tempestade. E esta é a primeira lição. Nós precisamos aprender a conhecer o coração do nosso Deus. E Deus não é o nosso Deus para acalmar as nossas tempestades. Deus é o nosso Deus porque Ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação de segui-lo na tempestade ou fora da tempestade. E o coração de Jesus é o coração que se estende para chegar ao outro lado. A história não está contada, eu repito e peço perdão por repetir. A história não está a ser contada para nós ficarmos tão felizes e a louvar a Deus porque as tempestades são acalmadas. Podemos falar disso, podemos pregar disso, podemos cantar sobre isso, mas o foco não é esse. O foco da história está a ser narrada para nós percebermos o coração de Jesus. E o coração de Jesus é um coração que se quer estender e chegar constantemente ao outro lado. E quando chega ao outro lado, ele sabe que no outro lado há qualquer coisa que é preciso fazer. E ele vai ao outro lado. E quando chega ao outro lado, ele sabe que há um outro lado chamado Casa de Jairo e ele tem que ir. E quando está a caminho do outro lado que chama Casa de Jairo, ele tem que parar num outro lado por causa de uma mulher que tem um fluxo de sangue. Alguém está comigo? Alguém entende aquilo que eu estou a dizer? O coração de Jesus não se prende, não para por causa das tempestades, mas o coração de Jesus para no outro lado. E a igreja, nós igreja, precisamos de aprender a parar não por causa das tempestades, mas a parar para ver o que é que se passa do outro lado. Posso ser honesto? O que é que nos tem parado mais, igreja?
o que se passa no outro lado, o que se passa com os outros, ou o que se está a passar connosco. Não acham que precisamos de uma mudança esta manhã? É verdade. Mas mudar custa, dói. Porque agora de repente nós temos de ter os olhos do nosso lado e aprender com o coração de Jesus a colocar os olhos no lado dos outros. Pastor, esta semana não me ligou. E você ligou para o pastor? Não, eu digo isto na minha igreja, na boa. Eu estou em casa, estou na igreja, eu faço parte da igreja, desculpa, esta igreja também é minha. Pastor, não é da CCVA, sou sim senhor, eu sou da igreja. Ninguém diz amém, mas não quer saber, eu sou. Expulsem-me. Vocês não são a igreja de Jesus? Pensava que eram. É que eu também sou. Pois é. Pastor, ninguém me liga nenhuma, eu vou à igreja e ninguém me cumprimenta. E você cumprimenta alguém? Não, mas é um facto, a gente sempre está preocupado com o nosso lado. Bora conhecer o coração de Jesus. O coração de Jesus é este, ele estava no céu, rodeado de anjos, rodeado de pureza, rodeado de adoração. Ele não precisava de se humilhar e vir à terra, meus irmãos, ele não precisava. Mas ele olhou para o outro lado, aliás, a Trindade olhou para o outro lado e disse: não há um justo nem um sequer. A criação, os meus filhos, aqueles que eu criei, estão afastados de mim, o pecado os afastou de mim. E Jesus disse: para, Pai, eu vou. E Jesus despiu-se da sua glória e deixou o seu lado, deixou temporariamente ser servido, deixou temporariamente o seu cetro, despiu a sua túnica de rei, levantou-se do seu trono e humilhou-se. Nasceu como um bebê, numa manjedoura, trabalhou com as suas próprias mãos, foi enxovalhado, cuspiram na cara dele, morreu numa cruz. Ele não tinha necessidade, mas este é o coração do nosso Deus. Um Deus que não olha apenas para o seu lado, mas que um dia olhou para o nosso lado. E não mandou os anjos, não mandou alguém, veio Ele próprio. E hoje Ele continua a ir Ele próprio, porque a igreja é o corpo de Cristo. Segunda lição. Jesus ensina aos discípulos a tirar os olhos, ouve com ouvidos de ouvir. Jesus ensina aos discípulos a tirar os olhos do conforto pessoal e a colocá-los no desconforto dos outros. Eu disse que mudar todos queremos, mas nem todas as mudanças são fáceis. Eu gosto que cuidem de mim. Eu nasci com a casca de ovo na cabeça. Alguns mais antigos sabem quem era o Calimero. Alguém se lembra do Calimero? Coitadinho de mim. Eu. Estou a começar a partir a casca e a tirá-la. Aliás, já se começa a notar. Mas a coisa que eu aprendo da palavra, irmãos, de gente madura é essa. É que começamos a tirar os olhos do nosso conforto pessoal e começamos a colocar os olhos no desconforto dos outros. E a gente tem muito mais desconforto que nós. Estava no culto e estava a pensar, posso ser honesto, estou mesmo a terminar, a pensar se adoro ou não adoro. Eu tenho que estar doente, eu não tenho que estar bem, não ando a dormir bem, eu preciso ir ao médico. Não é para os irmãos terem pena. E eu estava focado em mim, eu disse: que raio, eu tenho Deus comigo, quer Ele me cure, quer Ele não cure, eu vou chegar ao final onde Ele quer que eu chegue. Não vai ser a doença, não vai ser a tempestade, não vai ser outra coisa qualquer que me vão impedir de ser e de fazer tudo aquilo que Deus planeou para a minha vida. Eu não vou permitir que a minha doença afete o meu louvor, a minha entrega, a minha dedicação. Eu não vou impedir que o meu desconforto se torne maior que o desconforto dos outros, porque o meu desconforto já está nas mãos de Deus e o desconforto dos outros ainda não está. Esta é a segunda lição. Vamos para a terceira e vamos embora. E o último tem que ver com fé, porque tem que ver com a pergunta que Jesus fez aos discípulos, está bem? E eu preciso passar por isto. Jesus ensina aos discípulos a usar a fé, não em benefício próprio, mas para conseguir chegar ao outro lado. Quando Jesus faz a pergunta, Ele pergunta: onde é que está a vossa fé? Por que Jesus faz essa pergunta? Porque Jesus declarou na margem: vamos para o outro
lado. Então, se Jesus declarou, independentemente de tempestade ou não tempestade, baleia ou sem baleia, eles iam chegar ao outro lado. Estão comigo ou não? E a dúvida de Jesus para eles é: onde é que está a vossa fé? Então, eu não disse que íamos chegar ao outro lado. Qual era a resposta dos discípulos? Tinha que ser: sim. Então, se assim a gente ia chegar, para que é que estão com medo de uma tempestade? Vamos chegar e acabou. E nos últimos anos, a questão da fé é uma coisa que tem mexido comigo, e eu peço desculpa se vou aqui desarrumar alguma coisa, mas depois o Sr. Mário, naturalmente, ele irá ajudar-vos a entender ainda melhor. E se eu trouxer algum tipo de confusão, por favor, ajudem-me. Mas quando a gente lê Hebreus 11, os famosos heróis da fé, eu estava a refletir nisto alguns dias atrás. A fé não é um dom que Deus nos dá, a Bíblia diz isso. Nós temos sempre que Deus nos deu esse dom, essa capacidade para nós desenvolvermos. Mas a verdade é que muita gente começou a ensinar que a fé era para nós alcançarmos aquilo que nós queríamos. E eu peço perdão, Mário, não sei qual é a vossa... Desculpem, eu não acredito nisso. Quando eu leio a Bíblia, eu não vejo que a fé nos foi dada para eu alcançar aquilo que eu quero. A fé foi dada para eu conseguir andar ao nível que Deus espera. Lê Hebreus 11 dessa perspectiva. Pela fé, este e aquele fizeram aquilo. Pela fé, este e aquele abriram mão. Pela fé... Quando nós vamos ler cada um deles, a verdade é que cada um deles entrou pela fé naquilo que Deus lhes propôs. Então a fé não é para eu conseguir ser curado. A fé não é para eu conseguir ser uma pessoa melhor. A fé não é para eu ter mais prosperidade. A fé não é para... Esta é a minha forma de ver. E perdoem-me também se alguém não concordar, é na boa. Somos amigos da mesma, irmãos, está bem? Aquilo que eu vejo na Bíblia é que a fé não é para eu, não é para o meu lado. A fé é para eu conseguir juntar-me a Deus e conseguir andar ao nível dele e conseguir alcançar aquilo que ele espera para a minha vida. Porque a verdade é que sem fé é impossível agradar a Deus. Como é que eu agrado a Deus? A fé não é para eu me agradar a mim mesmo. A fé é para eu conseguir agradar a Deus. E os discípulos falharam redondamente naquilo, e perdoem a minha presunção, mas a igreja, creio que nos últimos tempos, aqui não, só lá na pontinha, mas tem falhado redondamente na sua postura de fé, porque eles vêm com muita fé ao culto. Paulo, para cantar estes louvores magníficos. Sim, é na boa dizer que eu não sou escravo, eu sou um filho de Deus. O que significa o quê? Bora, Deus cuida de mim. Mas a verdade é que isto tem que ir muito mais longe do que isso, porque ser filho de Deus não é apenas Deus cuidar de mim, é eu agora representar Deus e cuidar de outros filhos. A fé não é só para eu encher a minha carteira. A fé é para eu ter coragem de dar mais, fazer mais, sabendo que Deus vai providenciar aquilo que me faz falta a mim. Há um outro lado. E nós jamais chegaremos ao outro lado se não colocarmos a nossa fé em ação. E a fé não tem que ser colocada em ação para Deus fazer em nós, mas para Deus fazer através de nós. Ah, Deus, eu preciso tanto de Ti. Deus diz lá de cima: e eu não sei. Quando a gente diz: Deus, eis-me aqui, envia-me a mim. Mas Deus, como é que eu posso suprir? Como é que eu posso suprir a necessidade do pastor Mário, Deus? E aí eu tenho que confiar, e eu tenho que pôr a fé. Porque eu sei que não sou capaz, eu não tenho os recursos, eu não sou o homem, eu não tenho o discurso. Mas eu tenho que confiar que Deus, através da minha vida, Ele vai providenciar aquilo que é preciso. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que colocar as mãos uns pelos outros e orar uns pelos outros para sararmos, para sermos curados. E aqui é que entra a fé, meus irmãos. Acreditar que Deus pode usar este vaso todo estrambelhado, já foi mais bonito, agora é um vaso mais gasto. Como é que Deus pode usar uma pessoa como fulano como eu? Como é que Deus pode usar um fulano como este, irmão? Mas Deus quer fazer isso. Deus pegou nos discípulos receosos, medrosos. Ele já sabia que eles eram assim. Pô-los dentro do barco e disse: bora para o outro lado. E Deus desafiou-me a ser assim. Deus desafia-te a ti a ser assim neste momento. Tu dizes: quem sou eu? Põe a tua fé em ação. Se Deus diz que eu vou para o outro lado, então eu vou. Mas como é que eu vou expulsar demónios? Já está isso. Não é o teu nome, é o dele. Senhor, pastor, mas como é que vou curar alguém? Como é que eu vou ter palavras para ajudar alguém a ser levantada? Então, fé. Aí que tem que entrar a tua fé. E Deus vai usar-te de forma poderosa. Com licença do vosso pastor, vamos ficar de pé na presença do Senhor. Nós vamos cantar um tema clássico, que é tão simples, diz apenas: te amo, Deus, e levanta a voz. E eu gostava que ao fazermos esta oração, nós fechássemos os nossos olhos e imaginássemos que somos os discípulos a entrar no barco.
Nós não vamos entrar no barco porque nos amamos a nós. Nós entramos no barco porque o amamos a Ele. Fecha os teus olhos, igreja. Eu queria abençoar a vossa vida esta manhã. Quero abençoar o CCBA nesta manhã aqui na Figueira. Eu não sei se tu achavas que a tua vida, mal está aqui que serve quase o tempo inteiro. Fecha os teus olhos, por favor. Estou a pedir isto só por uma questão de privacidade para todos. Eu não sei se tu achavas que já tinhas chegado ao teu fim. Talvez os discípulos, sim, várias vezes. Chegaram à praia, era o fim. Não, entra no barco, passa para o outro lado. Chegaram ao outro lado, passa para trás. Chegaram ao outro lado, volta para a casa de Jairo. Antes de ir à casa de Jairo, ainda tiveram... A vida com Cristo é uma vida que não tem fim, meus irmãos. Porque para cada lado que nós nos voltamos há necessidades. Para cada lado que nós nos voltamos, Deus quer usar a nossa vida. Para cada lado que nós nos virarmos, haverá gritos de socorro e de gente que precisa de nós, igreja. E eu não sei se tu achaste que a tua vida, o teu ministério, as tuas funções tinham chegado ao fim. Aliás, aquilo que o Espírito me diz esta manhã é que há gente aqui que nem sequer nunca começou porque achou que servir Cristo, fazer coisas para Deus, fora destas paredes, isso até estava fora, era de questão. Mas eu quero-te nesta manhã dizer em nome de Jesus que isso não é verdade. Que a tua melhor vida vai começar agora. Porque há um outro lado. E o Espírito do Senhor está a falar ao teu coração. Então, enquanto nós cantarmos este cântico, faz ele a tua oração nesta manhã. Entrega-te, consagra-te. Foca-te não em ti mesmo, mas naquilo que Deus quer fazer em ti e através de ti. Talvez achaste que chegaste ao fim, ao teu limite, pois eu quero te dizer nesta manhã, da parte do Senhor, que o teu fim ainda não chegou. O teu melhor começa agora. Eu te amo, Deus, e levanto a voz para te adorar com todo o meu ser. Que o meu louvor te possa agradar e que seja doce a ti o meu louvor. Eu te amo, Deus. Te amo, Deus. Toda a igreja nesta manhã. Vamos juntos entrar no barco. Há um outro lado. Tem coragem nesta manhã. Sai do teu lado. Sai do teu lado. Aleluia, aleluia. Aleluia. Sai do teu lado nesta manhã. Porque há mais de Deus. Há mais de Deus. E que seja O meu viver. o meu viver. Oh, e toda a igreja canta nesta manhã. Eu te amo, Te amo,
Deus, nesta manhã nós Te amamos. Mais do que palavras, nós queremos amar-Te com toda a nossa vida. Queremos entrar no barco, sabendo que corremos o risco da tempestade. Mas o nosso foco não é não passar tempestades. O nosso foco é não perder a oportunidade de estar contigo, de andar contigo, de ir aonde Tu vais. Perdoa-nos, Deus, quando o nosso foco tem sido a tempestade. Perdoa-nos quando os nossos olhos apenas se concentram nas nossas tempestades, em não passar tempestade, em fugir da tempestade. E às vezes, fruto disso, Deus, temos perdido as oportunidades de ser Teus e de ser para Ti. Perdoa-nos quando os nossos olhos são tão focados no nosso lado, no nosso conforto, que nos esquecemos que Tu próprio deixaste o Teu lado e sofreste o desconforto pelos outros. Nesta manhã, Deus, eu oro para que Tu levantes a Tua igreja neste lugar. Que os olhos do entendimento possam ser abertos para verem para além de si mesmos e verem o lado dos outros. Leva-nos ao mundo daqueles que estão possessos, perdidos, maltratados pela vida. Leva-nos ao mundo daqueles que perderam a esperança, Deus. Leva-nos ao mundo daqueles que já gastaram tudo e estão sozinhos. Alguns que já nem lágrimas têm para chorar. Leva-nos a chorar com eles. Leva-nos ao mundo daqueles que estão desesperados, porque já não lhes resta muito ou quase nada. Leva-nos ao outro lado, Deus. Nesta manhã, Senhor, tem liberdade. Tira-nos do nosso lado. Jesus, o nosso lado das desculpas, o nosso lado das nossas razões, o nosso lado das mágoas, o nosso lado da inexperiência, sei lá, o nosso lado. Nesta manhã, Deus, queremos com coragem sair do nosso lado de uma vez por todas e correr o risco, sem o risco da tempestade, o risco de enfrentarmos os processos, o risco de enfrentarmos o inferno. Mas ajuda-nos a lembrar que ao passarmos para o outro lado nós nunca estaremos sós, porque também só queremos ir onde Tu vais, só queremos estar onde Tu estás, só queremos falar o que Tu falas, só queremos ver o que Tu vês. Senhor, esta manhã devolvemos o centro da nossa vida. Nesta manhã queremos colocar todos os nossos planos, todas as nossas intenções pessoais aos Teus pés. E queremos dizer-Te que Te amamos e que amamos as pessoas que Tu amas. Queremos pedir-Te perdão, Senhor, se temos sido egoístas e apenas nos concentrado no nosso lado nesta manhã. Espírito Santo, desperta em nós outra vez esse zelo, esse fogo, essa paixão pelos outros, pelo outro lado. Dá-nos coragem nesta manhã, Espírito Santo, Espírito que traz ousadia e intrepidez. Dá-nos lágrimas outra vez pelos outros. E leva-nos contigo para esses outros lados que estão no Teu coração. Em nome de Jesus.